Boa noite a todos. Estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, e com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá em nossa casa, na Rua Progresso 1190. A falange, né, ilumina cada um de nós e as nossas famílias, como sempre. Eu sempre faço uma leitura do livro psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Lição número 66, o primeiro passo. Portanto, tudo o que quiseste que os homens vos façam, fazei-o assim também, vós a eles. Porque essa é a lei e os profetas. Jesus, Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 12. A regra áurea recebe citações em todos os países. Em torno dela grafitam livros, poemas, apelos e sermões preciosos. Entretanto, raros se lembram do primeiro passo para que se desvele toda a sua grandeza. Não podemos reclamar a ajuda dos outros. Antes, é justo prestar auxílio. Não será lícito exigir a desculpa de alguém. Antes, é imperioso, saibamos desculpar. Convidados a compreender, muitos dizem, não posso, e instados a auxiliar, respondem muitos, ainda não. Esquece-se, porém, de que amanhã serão talvez os necessitados e os réus, carecentes de perdão e socorro. E muitas vezes, ainda quando não precisem de semelhantes bênçãos para si mesmos, por elas suspirarão em favor dos que mais amem, à face das sombras que lhes devastam a vida. Se um exemplo pode ser invocado, como bússola, recordemos Jesus. O mestre dos mestres faz o bem, despreocupado de considerações. Alivia sem paga. Acende a esperança sem que os homens lhe a peçam. E perdoa espontaneamente aos que injuriam e apedrejam, sem aguardar-lhes retratação. Veneremos assim a regra áurea e estendamos o espírito de amor de que se toca divina. Contudo, estejamos certos de que ela somente valerá para nós se lhe dermos a aplicação necessária. O texto do ensinamento é vivo e franco. Tudo o que quiseres que os homens vos façam, fazei-o assim também, vós a eles. Querer o bem é o impulso de todos, mas na prática do Estatuto Sublime, é forçoso sejamos nós quem se adiante a fazê-lo. Lição número 66, o primeiro passo. Portanto, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 12. Boa noite a todos e a todas. Todo mundo está me escutando bem? Tá? Bom, Emmanuel traz o texto para a gente. Primeiro, né, se alguém não me conhece, eu sou a Ana Flávia, tá? O Emmanuel já faz uma boa explicação, então eu vou tentar contextualizar para a gente poder compreender melhor, tá? Quando Jesus coloca aí, né, na frase, portanto, tudo o que quiseres, esse portanto aí, ele está concluindo uma ideia, né, uma conclusão. Então, quer dizer, existem várias outras ideias antes dessa conclusão, né, de Jesus. Então, vamos entender, né, que momento que Jesus falou isso, onde que Jesus estava, com quem que Jesus estava, né. Essa passagem, ela aconteceu em Cafarnaum. Ele estava junto com os apóstolos e com várias pessoas que o procuravam. Então, em Cafarnaum, tinham várias pessoas de diferentes lugares buscando a palavra de Jesus, buscando o evangelho, essa boa nova, né, para poder
tanto se curar como ter essa melhora, né, moral e espiritual. Só que antes dele subir ao monte para poder falar sobre isso, as pessoas estavam buscando ali os apóstolos e buscando Jesus. 3 pessoas foram à casa de Levi, porque esse texto aí, gente, é Mateus, né? Mateus capítulo 7, versículo 12. Então, só para a gente lembrar que Levi, que era o cobrador de impostos, é Mateus, tá? Então, para a gente entender o que estava acontecendo, né? 3 pessoas foram na casa de Levi, sendo um deles era aleijado, o outro tinha sido abandonado pela família, mas eles vão lá pedir para Levi explicação do evangelho, que eles queriam entender mais, que eles queriam estar mais próximos de Jesus, que eles queriam fazer parte desse processo. E Levi, ele humilha essas pessoas como se elas não fossem capazes de estarem seguindo Jesus e fazendo parte dessa transformação. Porque ele achava que Jesus precisava de pessoas mais fortes, mais atuantes, para poder fazer a divulgação do Evangelho. E eles saem de lá tristes, porém, eles saem de lá ainda querendo buscar Jesus e querendo a palavra do Cristo. E Jesus vai à casa de Levi, junto com André, e pergunta a Levi o que estava acontecendo. O que tinha acontecido durante aquele dia. Levi explica para Jesus, fala com sinceridade tudo que ele fez. E Jesus faz um belíssimo texto, que vale muito a pena, porque toda essa passagem que eu estou descrevendo está no livro da Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. E Jesus fala que as pessoas necessitadas, as pessoas que buscam o Cristo, buscam a Deus, essas pessoas, né, que estão doentes, tanto do corpo quanto do espírito, elas escutam muito mais alto a voz de Deus. Essas pessoas são as pessoas que mais escutam Deus, muito mais aquelas pessoas que estão na riqueza ou com poder e tudo mais. E ele tem um belíssimo texto, uma descrição interessante, que vale a pena para quem quiser ler. E nesse momento, então, entra na casa João, Pedro e Tiago, chamando Jesus para que todas as pessoas que estavam procurando já estavam esperando ele. E eles vão para o Monte das Beatitudes, que vai ficar ali à beira do mar de Galileia. Quando Jesus sobe a esse monte, é um dos trechos mais lindos, né, que a gente tem, uma das partes desse trecho é o que o Emmanuel trouxe hoje para a gente, né? Então, Mateus capítulo 7, versículo 12. Mas Mateus, nesse capítulo 7, ele coloca as ideias ali do Cristo desse pequeno trecho, né, do Sermão do Monte. Ele fala, do versículo 1 até o versículo 6, ele fala do nosso relacionamento interpessoal. Como que a gente deveria nos relacionar com o outro? Né? Então, ele fala, não julgueis para não ser julgados. A gente repara ali do argueiro no olho do nosso irmão, a gente repara trago no nosso olho. Que a gente não deveria dar ali aos cães as coisas santas. Então, ele fala desse relacionamento interpessoal. Para depois ele falar da nossa relação com Deus. Porque ele fala de uma maneira muito clara que a gente tem a questão do relacionamento interpessoal e é muito difícil, não é fácil, mas que a gente deve buscar Deus. Que Deus é muito importante para que a gente dê conta do nosso processo de transformação, né? E aí ele coloca da nossa relação com Deus. Então ele fala, pedi, dar-se-vos-á, buscais, encontrareis, quer dizer, busca o Pai, né? Fale com o Pai, para que essa porta ela se abra, né? Então, ele fala dessa relação. E fala que qual dentro de vós é o homem que pedindo, né, o filho pedindo pão vai dar pedra. Né? Então, ele está dizendo essa relação nossa como filhos de Deus. E aí sim, ele vai entrar com a frase que o Emmanuel trouxe para a gente. Portanto, então ele está concluindo toda essa ideia. Tudo o que quiserdes que o homem vos faça, fazei-o assim também vós a eles, porque essa é a lei dos profetas.
Então, quando ele fala que essa é a lei, ele está falando da essência de tudo, ele está falando dessa regra áurea. Essa lei, gente, é uma lei que ela já está lá no livro do Êxodo, né? Já vem trazida e confirmada ali por Moisés. Só que é interessante porque quando essa lei ela está lá em Êxodo, lá atrás, ela está dizendo assim, não fazei ao outro aquilo que você não quer que o outro te faça. Só que Jesus traz uma roupagem diferente. Jesus coloca, faça, faça, porque não basta você não ser mal, você tem que ser bom. Então, Jesus usa a ação. Jesus sempre convoca a gente para a ação. Então, Jesus fala assim, faça aquilo que você quer que faça você, que façam a você. Então, você tem que agir. Você tem que ser autor do processo, né? A gente na educação fala muito do protagonismo, né? Para quem é da educação. Mas é isso que Jesus está chamando a gente. Jesus está chamando a gente para agir. E não para ser passivo. Não para a gente fingir que a gente é bonzinho, não fazendo mal. A gente tem que ser bom atuante. Senão não adianta. E quando ele fala, e os profetas, ele está dizendo o quê? Que já foi falado, já está lá atrás. Já foi falado isso muitas vezes. Moisés já confirmou isso. E ele está ali dizendo novamente, porque ele não vem para contrariar a lei, né? Então, quando a gente vê essa conclusão do Cristo, a gente passa a entender que a gente precisa estar em comunhão com Deus, que a gente precisa relacionar com a gente mesmo, nos escutar, abrir o nosso ouvido para a nossa essência, entender quem a gente é, para que a gente possa fazer por nós e para o outro. Porque a gente só pode fazer para o outro se a gente criar esse amor dentro de nós. Não basta a gente, não dá para a gente doar aquilo que a gente não tem. Então, a gente precisa ter esse olhar mais amplo para que a gente nos julgue menos e julgue menos o outro. Que a gente ajude nos momentos mais difíceis, a gente ore, a gente peça, a gente entenda que a gente está errando, para ver se a gente consegue aprender através do amor e menos com a dor. A gente buscar a Deus, mas com verdade. Não mais de uma maneira infantil, achando que Deus tem que dar as coisas para a gente como presente. A gente tem que conquistar. A gente precisa conquistar um mundo melhor, mas um mundo íntimo melhor. Não basta ser um mundo externo. Esse céu, ele é criado dentro da gente. Então, por isso a gente tem que buscar Deus, mas buscando a nossa essência. É uma lei. Jesus não está dizendo que é algo que dá para ser diferente. Ele está dizendo uma lei. Então, se a gente não conseguir amar, se a gente não conseguir perdoar, se a gente não conseguir ter essa união, né? O nosso grupo chama Unidos para o Bem. Se a gente não tiver benevolência, empatia, caridade, nada acontece. A gente vai continuar aprendendo através de dores e sofrimentos, que muitas vezes a gente não entende por que a lição se repete tanto. Mas às vezes essa lição ela repete porque a gente não aprendeu, porque a gente está agindo muitas vezes como crianças birrentas, achando que Deus tem que dar tudo para a gente, sem a gente conquistar. Em escola, ninguém ganha nota se não fizer o dever de casa direitinho, se não estudar para poder fazer a prova. E o tempo todo, Deus coloca para a gente as provas da vida. E a gente tem que dar conta delas. Então, quando todo esse processo, né, toda essa passagem não acontece, Levi entende e abre as portas da casa dele, assim como a gente tem que abrir a porta da nossa casa. E ele recebe as pessoas e abraça aquelas mesmas pessoas que ele humilhou, num pedido praticamente de desculpas, porque ele entende a lei. E aí Jesus chega perto de Levi e fala com Levi: bem-aventurados os que ouvem e compreendem a palavra.
Então, gente, nós somos construtores da nossa felicidade ou do nosso sofrimento. Somos nós que construímos o mundo interno que a gente vive. Então, eu convido a todos a pensar na nossa casa unidos para o bem, a sentar mentalmente naqueles bancos, a imaginar toda a espiritualidade da nossa falange junto com a gente nessa caminhada de luz, nessa caminhada de amor, porque eles têm muito amor por todos nós. Então, vamos ser um pouco mais ação, como Jesus nos convida. Vamos entender um pouco mais daquelas palavras que o Cristo nos trouxe hoje, para que a gente possa fazer a diferença. Porque quando a gente busca o ano novo, que foi muito bem colocado pela Luciana, a gente tem que buscar a pessoa nova de cada dia. Então, clamamos e pedimos a Jesus que nos ajude a ser uma pessoa nova a cada dia, mas uma pessoa com mais amor, com mais tranquilidade, com mais paz de espírito, com mais fé, com mais ação. Que possamos transformar 2022 como pessoas novas, que a gente acenda a nossa luz interna, que a gente possa iluminar o nosso caminho, iluminar o caminho do nosso próximo. Que a gente possa ajudar essa espiritualidade a nos ajudar, sendo ação para todas as ocasiões. Jesus ilumina o lar de cada uma das pessoas que aqui estão. Que essas pessoas elas tenham um pouco mais de tranquilidade, de prosperidade em sua vida, a partir do momento que elas possam se transformar. Vamos sair desse casulo, vamos abrir as nossas asas e vamos voar tão alto quanto a gente possa conseguir, deixando esse sol secar a nossa pele, secar as nossas asas e agir junto com a espiritualidade de luz por um planeta melhor. Pai, auxilia todos aqueles necessitados desse grupo que está em prece hoje e auxilie todos aqueles que precisam de Ti na seara do bem. Abençoa os trabalhadores espirituais que estão aqui nesse planeta, nos auxiliando nesse processo de regeneração. Proteja as nossas crianças no projeto Meu Céu. Proteja todos os hospitais, as pessoas que estão ali acamadas. Jesus, abençoe e proteja todos aqueles que estão com frio e com fome. Que elas possam ter o alimento a cada dia, que cada uma boa possa ajudar essas pessoas. Pai de infinita misericórdia, proteja-nos e nos ajude a sermos pessoas melhores. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em novas faltas, mas livra-nos, ó Pai, de todos os males. Pois só vossa, Senhor, é o poder, o reino e a glória para todos. Assim seja.